Você sabia que mais da metade dos estudantes de engenharia no Brasil desiste antes de se formar? Em alguns cenários, a taxa de evasão passa de 50%, chegando a perto de 60%. Isso significa que em cada 10 pessoas que entram no curso, 5 ou 6 não chegam até o final. E a pergunta que fica é, por quê? Hoje eu quero falar sobre o maior erro que eu vejo os estudantes de engenharia cometendo na faculdade e o que pode estar ligado diretamente a esse número. Mas olha só, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Gustavo Viana e atualmente eu sou engenheiro aqui na Holanda. Trabalho em uma das maiores empresas do ramo de tecnologia na indústria de semicondutores. E eu criei esse canal com um objetivo muito simples: ajudar estudantes de engenharia a construírem uma carreira mais estratégica, mais consciente e com visão internacional. E agora vamos ao ponto. O maior erro que eu vejo estudantes cometendo é achar que ir para a aula é suficiente. Muita gente entra na engenharia com a mentalidade de escola. Simplesmente, se eu assistir às aulas, se eu fizer as provas, estudar um dia anterior e passar, vai estar tudo certo. Mas a gente sabe que a engenharia, no fundo, não funciona assim. A engenharia exige estudo fora da sala. Sim, se você não sabia disso, essa é a verdade. Engenharia exige repetição, exige aprofundamento, exige sentar e realmente entender o que está por trás da fórmula. Eu, durante a faculdade, sempre tentei seguir uma regra pessoal. E essa regra que eu buscava seguir era simplesmente para cada 1 hora de aula eu buscava estudar pelo menos 2 horas por conta própria. Principalmente para matérias que eram muito difíceis, como cálculo, física, álgebra linear, coisas desse sentido. Claro que eu estudava em período integral naquela época. Então isso era uma vantagem para mim. Eu não trabalhava em paralelo, então eu tinha o privilégio de poder focar totalmente nos estudos. Mas mesmo assim, não era automático, era disciplina. E eu via muita gente cometendo o mesmo erro. Focar só na nota, estudar só para passar, aprender só para fazer a prova, ou simplesmente deixar tudo para o último dia e tentar se resolver no dia da prova. E isso é muito perigoso, porque a gente sabe, a base da engenharia é construída principalmente nos primeiros anos. E se você não constrói uma base forte em cálculo, em física, em fundamentos técnicos, lá na frente tudo vai ficar mais difícil. E agora tem um segundo erro que é tão grave quanto esse, que é achar que fazendo apenas o básico, as oportunidades vão aparecer. Não, elas não vão aparecer. O mercado não premia quem só cumpre tabela. Durante a faculdade eu vi claramente a diferença entre dois grupos. Um grupo que focava só nas matérias, que ia para a aula, fazia a prova e passava. Enquanto outro grupo, além das matérias, procurava se envolver em outros projetos, procurava ter mais experiências, se conectar com mais pessoas. Projetos como, por exemplo, Empresa Júnior, Baja, Fórmula SAE, Iniciação Científica, entre outros projetos que você tem em quase todas as faculdades. E eu lembro que a diferença começou a aparecer no momento em que nós fomos procurar estágio. A diferença ficou clara no momento em que os processos seletivos para estágio começavam a aparecer. E aí quem tinha participado desses projetos tinha algo além da nota para mostrar. Tinha experiência prática, tinha história para contar em uma entrevista. Sabia falar de prazo, sabia falar de escopo, sabia falar de trabalho em equipe, de erro, de tentativa. E a gente sabe que isso pesa muito no início da carreira. Quando você está no início da carreira, você não tem muita experiência e qualquer experiência que te destaque, que te diferencie, se torna algo de muito valor. Eu lembro de colegas muito inteligentes, com boas notas, mas que tiveram mais dificuldade para conseguir estágio, porque o currículo era apenas disciplinas cursadas, enquanto outros, às vezes, até com notas parecidas ou um pouco menores, mas com projetos reais, conseguiram se posicionar melhor. Porque no fim das contas, tudo é experiência. Tudo conta. E isso volta naquele dado do começo do vídeo. Mais da metade desiste. E muitas vezes não é só pela dificuldade técnica, é porque falta estratégia, falta visão de longo prazo, ou até mesmo falta um sentido de propósito e de desejo maior. Falta entender que a faculdade não é só assistir aula, é construir base, é construir experiência ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse resumir em 3 conselhos para você não cometer esse erro, primeiro eu diria para você: estude de verdade, não estude só para a prova, se dedique. Estude para entender. Em segundo, construa base forte nos primeiros anos. Isso vai facilitar toda a sua jornada depois. Em terceiro, se envolva. Busque por projetos, procure participar de grupos, experiências e ambientes que te desafiam.
que te levam além da sua zona de conforto, além da sua sala de aula, porque quando você sair da faculdade, o mercado não vai perguntar a sua nota, vai querer saber o que você fez com as oportunidades que você teve. E se você conseguir unir base técnica com experiências práticas, algo que você tenha um embasamento muito forte, você vai sair na frente de muita gente. Afinal, essas experiências vão te trazer um diferencial muito grande. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui, a ideia é ajudar você não só a sobreviver à engenharia, mas usar a engenharia como ponte para algo muito maior. A gente se vê no próximo vídeo.